O dia 11 de agosto é considerado o Dia do Advogado. Essa data remete ao ano de 1827, quando foram instalados aqui no Brasil as duas primeiras faculdades de direito. Foram a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e depois foi transferida para a cidade de Recife em 1854. Isso tem a ver com a necessidade do Brasil daquela época, o Brasil que se reconhecia como um país independente que precisava de leis, que precisava dar vazão a uma nova estrutura jurídica dentro da independência na relação com Portugal, e por isso o próprio Dom Pedro I foi um agente importante nesse processo. E para celebrar essa data tão importante para o direito, para a justiça brasileira, por que não dizer para o próprio Brasil, a gente aqui do Jornal do Comércio bateu um papo com o advogado Anderson Fonseca, falando sobre os desafios da profissão, falando sobre novidades como a questão da inteligência artificial que vem afetando tantas áreas e também sobre os grandes desafios de você fazer justiça num estado continental como o Amazonas, buscando levar a justiça, buscando levar o direito aí às regiões mais distantes do país, às regiões mais de difícil acesso, como é o caso aqui do nosso estado do Amazonas. Então, esse é o nosso bate-papo aí com o advogado Anderson Fonseca. Por isso eu convido você para acompanhar o nosso bate-papo aí sobre esses assuntos relevantes para o direito, para o Amazonas e para o Brasil. Anderson, nessa sexta-feira se comemora aí o Dia do Advogado, uma profissão tão importante para o nosso país, né, que clama por justiça, momento que o país vive tão dividido, né, polarizado, e a gente sabe da justiça como mediadora de muitas questões. O que a gente pode falar sobre essa data, sobre a profissão? Temos motivos para comemorar? Meu amigo Fred Novaes, muito obrigado, primeiramente, por ter cedido esse espaço para nós falarmos de um assunto tão importante aqui, esse espaço do portal do Jornal do Comércio, para essa audiência mais do que qualificada. Realmente, hoje, no dia 11 de agosto, dia que nós comemoramos o Dia da Advocacia, temos sim muito que celebrar, é uma data muito importante, muito relevante para toda a classe, né? Nós temos aqui no Brasil aproximadamente mais de 3 milhões de advogados, né? Se você for contar aí com todos os estados, entre ativos e inativos, enfim, é uma parcela bastante significativa, e a classe da advocacia é, historicamente, uma classe que tem se colocado na vanguarda das questões políticas, das questões de sociedade, né? A sociedade espera muito da advocacia, das suas instituições, mas, infelizmente, nem só de celebrações se faz essa data, né? Meu modesto entender, e como grande parte da classe também observa, a advocacia tem passado nos últimos anos por várias situações de desafio, ouso dizer, de vários ataques, né? Desde questões aí que visam eliminar o exame da ordem, né, que é uma prova necessária, fundamental para o acesso do profissional do bacharel de direito na classe, nas carreiras da advocacia, né? Não é para estar tirando aí dinheiro de ninguém, o pessoal geralmente fala, não é para pagar a anuidade. Não, o objetivo não é esse, mas sim poder passar um profissional de qualidade para o mercado, alguém que tenha um conhecimento técnico, que possa lidar com o direito da sociedade, das pessoas, enfim, de maneira mais ampla. Não somente isso, mas também aí discussões acerca de controle por parte dos tribunais de conta, dos gastos da OAB, a OAB que se mantém basicamente com as suas anuidades, ela não recebe verba pública, né? Isso daí também é algo que muitas vezes a população desconhece, acha que é um órgão governamental, em que pese o fato de atuar muito, ou deveria pelo menos atuar muito nas frentes de justiça e de governo, mas não recebe nenhuma espécie de verba de nenhum ente governamental. É mantido exclusivamente, eu posso dizer até que 99%, né, de contribuições dos seus associados, dos seus filiados, dos seus membros, né? E agora, mais recente, nós temos ouvido aí algumas vozes defendendo a ideia de ingresso escalonado na advocacia, né? O jovem advogado que, depois de muitos anos batalhando ali, muitas vezes com sacrifício para pagar uma faculdade, para poder se formar, também para poder fazer o exame da ordem, que tem sido cada vez mais aí seletivo, vamos dizer assim, né? Tem sido cada vez mais colocado para dar essa peneira, né? Vamos dizer assim, dos profissionais, passa por todos esses sacrifícios, e aí nessa ideia que tem se vendido agora no momento, o jovem advogado teria que passar 5 anos, pelo menos, aí advogando em primeira instância, para depois
galgar aí nos próximos 5 anos, advogar em segunda instância, para depois desses 10 anos aí sim ter acesso aos tribunais superiores, né? Isso daí é totalmente contrário à questão do livre mercado, à questão da habilitação profissional, à questão, enfim, do próprio acesso à justiça, né? Então, são questões que são bastante relevantes, penso eu, para nós refletirmos nesse momento, né? Que a advocacia que nós temos hoje e para onde nós queremos levar essa advocacia, né? Já não estamos mais na advocacia do futuro, como a gente sempre diz, né? O futuro já é hoje, já chegou, a gente já tem aí outras situações a serem colocadas, e fora as situações aí de chat GPT, né, advocacia virtual, os balcões, né, a questão das nossas prerrogativas, os abusos que ainda acontecem, infelizmente, em muitos casos, na nossa atividade profissional, uma confusão que muitas vezes também acontece por parte, inclusive, da mídia, da população, da figura do advogado, que é o defensor de direitos, com a figura do criminoso, né? Acho que advogado de bandido é bandido também. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, como a gente está conversando aqui, eu acho que é uma data muito importante para ser lembrada por toda a sua glória, por todo o seu histórico, por tudo que significa a advocacia, mas, sobretudo, e mais do que nunca, de reflexão, de repensarmos a advocacia, de verificarmos que necessitamos cada vez mais incluir, né, não só esses assuntos no debate, mas também as diversas parcelas e facetas dos advogados e advogadas que compõem hoje a nossa classe. Anderson, e também para a nossa audiência, eu queria que tu falasse um pouco da tua carreira, de como que tu optou, tu decidiu optar aí pela carreira da advocacia. Então, Fred, no meu caso, eu venho de uma família, digo, uma família jurídica, né? Meus pais são advogados, né? Meu pai é advogado já de longa data, já está há mais de 50 anos aí nessa militância. Minha mãe também, que pese ela não tenha atuado tanto tempo assim quanto meu pai, mas enfim, eu já tinha essa questão aí de berço. Mas, independente desse fato, meus pais nunca fizeram aquela questão de que, olha, meu filho vai ter que ser advogado, porque nós somos advogados também, né? Nos deixaram em casa, eu e minhas irmãs, bem à vontade. Mas de tanto ver as questões que chegavam no escritório, a atuação de meu pai, acabou sendo ali impregnado também, né, no meu ser essa vontade. Pensei em alguns momentos aí as carreiras jurídicas, né, que muitos amigos meus acabaram seguindo na época que nós terminamos faculdade, Ministério Público, magistratura, delegacias de polícia, aí, policiais, delegados, enfim. Mas eu creio que a questão da advocacia sempre esteve presente, muito presente na minha vida. Então, eu sempre me vi advogado, independente do fato de aqui e ali, muitas vezes, também ter ajudado em algumas instâncias de governo, mas sempre levando aí essa bandeira adiante, sempre sendo um advogado onde quer que eu estivesse. E, no final das contas, você acaba, né, pelo menos penso eu, sendo aquele que resgata muitas vezes a cidadania, resgata muitas vezes a esperança das pessoas, você muitas vezes dá voz àqueles que não têm voz, você é aquele elo, né, que você liga ali aqueles que não sabem como se portar diante de um Estado tão grande, né, de figuras ali como juízes, desembargadores, autoridades, enfim, para defender os seus direitos. Então, eu acho isso muito relevante, um papel que é fundamental em todas as democracias, né, principalmente na nossa, que teve tantos históricos aí de retrocessos e avanços, e aí isso acabou sendo impregnado, como eu disse, na minha formação e não me via fazendo outra coisa a não ser advogando. Por isso também essa questão que eu trago, né, hoje de reflexão, de repensar, que eu via como era no passado, né? Eu acompanhei, obviamente, acompanho até hoje. Meu pai é militante até os dias de hoje, já com quase 80 anos, né? E ele, a gente conversa muito. Diz, meu filho, quando eu comecei, as dificuldades eram outras, né? Para quem passou por uma década de 60 ali, regimes de exceção, né? Cerceamentos de vários direitos e prerrogativas e tudo mais. Hoje, a gente, obviamente, né, já passou dessa fase, esperamos que não volte mais, mas existem aqui e ali alguns resquícios, né? Existem aqui e ali algumas situações e, infelizmente, às vezes, a gente não encontra, de repente, um amparo necessário das nossas instituições. Então, por isso que trago também a atenção essa necessidade de sempre estarmos na vanguarda, sempre estarmos pensando, sempre estarmos, além disso, agindo, né, reflexivamente para enfrentarmos esses desafios. Você falou sobre essas medidas que estão, de alguma forma, cerceando o acesso à justiça, cerceando a liberdade do trabalho profissional da advocacia. De que forma, como está sendo feito esse embate dentro dessa seara para tentar mudar esse cenário e permitir o livre
o livre desenvolver, né, da atividade dos advogados no Brasil. Como é que você participa dessa luta? Como é que está sendo feita essa construção dentro da classe dos advogados? Então, Fred, isso daí é algo bastante embrionário, né? É necessário que eu diga mais uma vez. Não existe nenhum projeto de lei ainda encaminhado, nenhuma das casas nossas legislativas. Eu estou aqui em Brasília falando com você hoje, né, nessa comemoração. Estive no Senado, estive no Congresso, né, estive na Câmara, no Senado, e conversei com alguns parlamentares. E, assim, muitos deles nem sabiam, mas, assim, em alguma medida, existe esse pensamento por parte de alguns, né, que pretendiam ou pretendem, não sei, transformar essa ideia num projeto de lei, né? E aí, assim, a gente tem visto também de maneira muito incipiente, aqui e ali, algumas vozes se levantando, né? Nossas instituições foram para as redes sociais dizendo que são contra, vieram aí as famosas notas de repúdio, né? Mas eu acredito que a gente tem que fazer um pouco mais, né? Nós temos que andar uma outra milha. A advocacia não é dada a ficar nas arquibancadas, né? Nós não podemos ficar esperando acontecer. Então, eu faço parte de um movimento que, de certa forma, posso dizer nesse sentido, um pouco independente, né, porque a instituição tem lá várias das suas preocupações, mas que se preocupa com esta circunstância, que está procurando sensibilizar já a causa, né, não só para os colegas, mas também na nossa esfera ali de influência. Então, na medida do possível, eu não represento nenhuma das instituições, né, de classe, eu não faço parte formalmente da direção, não tenho nenhum cargo no momento em relação a isso, mas sou um advogado, vivo disso, tenho ali a vivência também de colegas, de amigos que muito queridos que sobrevivem, né, que têm a sua subsistência dessa circunstância. Isso, na medida do possível, posso eu auxiliar nesta luta, por que não fazê-lo, né? Então, por tudo que eu já mencionei aqui, na medida do possível, tenho procurado conversar com algumas pessoas, conversei com alguns parlamentares, falei com, hoje, nesse passeio que estou aqui, né, passeio cívico, né, aqui em Brasília, resolvendo, despachando alguns assuntos, acabei também mencionando essa situação para sermos proativos. Eu acho que falta um pouco disso, dessa proatividade, né? Tenho visto, infelizmente, nos últimos anos, muito a questão de arquibancada. Nós vamos esperar acontecer. Eu já penso que a gente não pode ficar nessa de esperar acontecer. Temos que ser proativos, temos que ir adiante, né? Ir primeiro para tentar já encontrar aí, quem sabe, uma recepção mais positiva quando eventualmente qualquer um desses ataques, ou esse específico que estamos falando, vier aí a se arvorar a tentar acontecer. Anderson, você citou inclusive o chat GPT e a gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? Você interferir de alguma forma hoje na internet, está muito presente, né, na vida das pessoas e transformando até realidades. A gente viu situações da inteligência artificial criando cenários, criando situações que não existem, criando inclusive personagens, e isso de alguma forma implica em muitas situações, e obviamente no direito também. Como é que você vê essa presença dessa figura, né, da inteligência artificial hoje tão presente dentro da vida das pessoas? E isso de que forma você vê que dentro da tua atividade profissional isso vai trazer um impacto tanto positivo como negativo? Como é que você analisa isso? Meu amigo, eu acho que precisaria de um programa só para a gente falar sobre isso, então eu procurei ser sucinto. Existe, obviamente, aí várias repercussões na sociedade de uma maneira em geral e a advocacia não ficaria fora dessa circunstância. Eu digo que a justiça, de uma maneira em geral, não ficaria fora disso. Eu posso até dizer que os advogados, né, os amigos da minha geração, os colegas da minha geração, nós passamos por algumas revoluções já, né? Eu sou da época, peguei a época, na época de faculdade, que as petições ainda eram feitas ali datilografadas, né? O computador estava começando, ainda não tinha um sistema para você despachar, era tudo um processo físico. Nós passamos por essa modificação do processo digital, de tudo mais agora virtual, de ter balcões virtuais, e a gente tem visto que a tecnologia muitas vezes ela anda mais rápido do que a nossa capacidade de assimilação ou de utilizar esses mecanismos. Hoje mesmo, né? Apesar de até basicamente tudo digitalizado, tudo virtual, ainda assim a classe reclama, porque são vários os sistemas que são implantados por tribunais diferentes, o sistema cai, tem a questão de prazo, você não consegue acesso, dentre outras circunstâncias. E aí você coloca em cima disso aí, agora mais uma situação de inteligência artificial, né? Os robôs aí, né? As máquinas fazendo aí muito daquilo que era nosso de trabalho mais árduo, de trabalho manual, né?
veio auxiliar, obviamente, tem coisas que são repetitivas, são mecânicas, tem lá o seu espaço para poder fazer, né? De repente, ajudar nas pesquisas de jurisprudência, conseguir aí melhores informações, saber formatar melhor as teses. A grande questão é não substituir, né? Não utilizar isso daí como sendo o único caminho ou mecanismo de justiça ou da própria advocacia. Aí sim você tem que colocar alguns limites, né? Tem que colocar aí, quando nada, alguns regramentos, né? Não posso simplesmente colocar lá e falar, né? O chat GPT faz para mim aí o recurso sobre tal assunto. E ele certamente vai saber compilar todos os dados acerca daquele assunto e formatar ali uma petição. Mas ali vai cair também, de repente, num outro robô, que é o robô da justiça, vai dizer lá o magistrado, né? Chat GPT julga isso daqui para mim. E aí vai verificar também todos os dados e vai dar uma decisão ali com base em estatísticas, né? Com base em dados, com base em levantamento. Sem sentir, muitas vezes, que por trás daquele processo, por trás daquele pedido, existe uma história, existe uma vida, existe ali angústias, existem ansiedades, existem assim situações que muitas vezes resolvem a vida de famílias inteiras, né? Por conta aí de serem situações bastante delicadas e sensíveis. Então, esse é o aspecto que não se deve, penso eu, ser de seara das máquinas, né? Você ainda precisa do sentimento do advogado, você ainda precisa do entendimento do juiz, você ainda precisa do parecer, do entendimento também do promotor de justiça, enfim, de todos aqueles que são operadores do direito, né? Não dá para você delegar isso daí. Mas, infelizmente, nós temos uma corrente muito grande de que a ideia é produção, né? Então, nós temos agora os tribunais com 5.000 processos, 10.000 processos, tem que julgar isso daí. Eu consegui julgar em 3 meses 15.000 processos. Ora, obviamente que você não conseguiu, penso eu, né, elaborar 15.000 acordos, né? Você delegou para uma máquina, para um staff lá que foi fazendo isso. E quantas dessas situações verdadeiramente se traduziram em justiça? Quantas dessas situações verdadeiramente foram ali solução de alguma controvérsia, de alguma disputa, de algum problema? Então, são situações que são aí também necessárias de nós passarmos nessa discussão, né? Como é que nós vamos, eu acabei de me lembrar aqui, como é que nós vamos incluir aqueles que são advogados há mais tempo, né? Eu cito o exemplo de casa, como eu falei ainda há pouco. Meu pai tem quase 80 anos, advoga até os dias de hoje, mas ele é old school, né? Ele é da velha guarda da advocacia, ele ainda prepara as petições dele até hoje à mão, ele escreve ali, né, de maneira, né, bastante didática, vai lá de maneira manuscrita, tudo mais, passa para a secretária, que digita, vai para a revisão, enfim, é saída e vinda. Tal qual ele, outros colegas, assim, mais ou menos na mesma etapa, né, de idade, na mesma faixa, fazem de maneira semelhante, ou então tem um estagiário para digitar, enfim. Como é que a gente vai incluir essas pessoas, né? São advogados que estão aptos, têm uma sabedoria muitas vezes imensa, ali, um conhecimento da lei, da justiça, enfim, e aí vão se colocar agora numa situação de estar alijados de praticar aquilo que foi o seu meio de vida durante tantos e tantos anos. Então, há de se pensar também nesses dois extremos. A questão do jovem, do seu acesso, né? E também a questão daqueles que já contribuíram, que estão ainda nessa luta há bem mais tempo. Como é que nós vamos aí? E aí a instituição tem um papel fundamental. Como é que vai incluir essas pessoas, fazendo ali com que elas consigam ainda dar andamento nas suas atividades, fazendo parte dessa advocacia do século XXI, 4.0, 5.0, o nome que queira se dar a isso aí. E dentro dessa perspectiva do trabalho do advogado, a gente tem também a situação da própria Amazônia, porque hoje, inclusive, os olhos do mundo estão voltados, né, para a região, cada vez mais está uma vitrine nossa, e ao mesmo tempo há uma grande exclusão, inclusive você falando, a gente falando de tecnologia, e a gente sabe que ainda há um vazio, muitas vezes, até mesmo de infraestrutura de comunicação em muitos lugares aqui na região. Como é que você vê esse desafio de fazer justiça na Amazônia, tendo desafios gigantescos, né? De você enfrentar uma fronteira enorme, com dificuldade de controle, você tendo um alto índice, né, de problemas sociais presentes, uma dificuldade de comunicação, de infraestrutura, de logística. Como é que você vê esse desafio de se fazer justiça do trabalho do advogado aqui na Amazônia? Fred, eu posso dizer que eu vejo hoje, quem sabe, né, com uma visão bem mais próxima daquilo como é que eu posso dizer, que era só um abstrato no passado, né?
nós, como a gente sempre fala, né, nós somos uma cidade-estado. Então, sem medo de errar, eu acho que 80% ou 90% da advocacia ainda está concentrada em Manaus, né, na grande capital. E em algumas cidades que são um pouco mais desenvoltas do nosso interior, Parintins, Itacoatiara, né? Mas se você vai em alguns polos, como São Gabriel da Cachoeira, você vai em Maués, você vai em Humaitá, você vai em alguns outros interiores, você sente uma dificuldade muito grande, justamente porque, se por um lado facilitou o fato de que agora você tem audiências virtuais, você tem aí processos digitais, isso tudo, no interior falta estrutura, falta internet, falta local adequado, falta você ter o acesso de comunicação para falar com o seu cliente, muitas vezes deslocamento para ir lá. Em que pese, de novo, você tem uma audiência virtual, mas muitas vezes você tem que estar presente, né? Até para sentir a realidade do local, qual é o problema, qual é a situação, para ser ali solucionada. Então, assim, é preocupante. Não devo aqui também dourar a pílula, né? É preocupante, porque, infelizmente, nós não temos ainda esse plano, vamos dizer assim, de interiorização. Muito tem se falado sobre isso. Não, precisamos interiorizar a advocacia, vamos levar aí para o advogado o colega do interior, etc. Mas, assim, em que pese termos aí ilhas, né? Como eu já mencionei algumas aqui, né? De atuação, de que exista ali uma certa estrutura e tudo mais, mas, em grande maioria, infelizmente, ainda não alcançamos esse ideal, né? Ainda há a questão aí do colega advogado ter que se deslocar para Manaus ou para um centro mais próximo para poder acessar, muitas vezes ali com dificuldades. Fora a questão digital, ainda tem a dificuldade da própria questão, vamos dizer assim, judiciária, né? Infelizmente, acontece em algumas comarcas, embora a lei orgânica da magistratura preveja isso, e está na nossa própria Constituição, que o magistrado deve residir na comarca em que ele preside, né, que ele julga, muitos vivem em Manaus e aí, por ser digital, tudo e tal, ficam despachando de maneira remota. E aí você fica numa situação bastante complicada. Como é que você vai encontrar ali o magistrado para poder despachar com ele? Ah, entre no balcão virtual. Toda uma dificuldade também. Qual é o problema de você encontrar com o juiz na comarca onde ele deveria estar residindo, onde ele deveria estar despachando? A mesma coisa os promotores, a mesma coisa os delegados, defensores, todos eles, né? Nós costumamos dizer, né, que a advocacia, ela muitas vezes ela tem os seus primeiros obstáculos dentro das próprias estruturas de justiça e de governo, né? A gente pensa sempre que a questão que a gente vê nos filmes, né? É o fulano contra o Beltrano, é a empresa contra a família, é o indivíduo contra o Estado, etc. Mas até chegar neste momento de ser esse embate entre dois polos, você tem que lutar com todas as suas armas para fazer chegar nessa fase, que é tentar aí fazer um processo seja despachado, tentar falar com o juiz, tentar fazer com que ele se encaminhe, chegar no momento para que ele seja julgado, enfim. Então, assim, são muitos os desafios. Tem essas situações aí de sempre serem ditos, não, nós vamos interiorizar. Mas interiorizar, penso eu, não é só fazer aqui um evento ou outro no interior, não é só juntar ali os advogados que residem no interior para tentar mostrar que está presente, é efetivamente dar condições para que ele possa exercer a sua atividade, fazer essas cobranças que eu estou falando, né, de presenças de membros, muitas vezes do governo, enfim, de justiça, que não se encontram na comarca, é verificar quais são as suas necessidades, é dar estrutura não somente física, mas também de treinamento. Muitas vezes o colega do interior não tem condições de vir aqui à capital para participar de cursos de aprimoramento, enfim, situações dessa natureza, e aí, de novo, vamos fazer de maneira online. Não é a mesma coisa. E apesar de ter essa facilidade, temos aí, mais uma vez, e aí já numa questão que é da classe, né? Isso daí é geral. O obstáculo de internet não funcionar só em alguns horários, cai muito, enfim, bastante deficitária. O que, inclusive, diga-se de passagem, poderia e deveria ser uma bandeira da advocacia, por que não? Né? Cobrar das instituições de governo que melhore a questão de comunicação. Melhora tanto para a advocacia como para toda a sociedade, que também é papel histórico da OAB, das instituições, de nós advogados. Fantástico. Anderson, te agradeço aí pela tua presença aqui conosco, engrandecendo esse debate sobre essa profissão tão importante, né, para se fazer justiça nesse país. Mas eu queria só encerrar uma questão, na verdade, pedindo para que você possa dar um conselho. Você falou que vem de uma família já, tem uma linhagem dentro do direito, e eu queria que você desse um conselho, de repente, uma pessoa, um estudante que pensa em ser advogado. Eu queria que você desse algum tipo de conselho para ele,
nessa pessoa que tem esse desejo de trabalhar nessa área profissional, e também deixo o espaço final para você acrescentar algo que de repente não foi contemplado nas minhas questões. Fique à vontade, Anderson. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Fred. Eu vou procurar aqui reproduzir, né, para os nossos colegas do futuro, né, aqueles que estão nos bancos das faculdades, estão olhando para toda essa realidade, se perguntando, será que isso mesmo que eu quero? Inclusive, eu abro e fecho um parênteses aqui, né? Recentemente eu fui convidado para ser palestrante num encontro de liberdade religiosa, que é um outro tema que eu também tenho muito caro, próximo de mim, a gente procura atuar bastante nele. E ali, no final, alguns acadêmicos de direito geralmente vêm para conversar, trocar alguma ideia, fazer algumas perguntas, e aí uma estudante veio falar comigo, finalista agora, né? E veio dizer, doutor, poxa, o senhor agora vai ser uma referência, eu gostei muito da sua palestra, etc e tal. E eu achava que ela já era advogada porque ela foi apresentada assim por uma amiga. E ele me disse, olha, a amiga aqui me chamou de advogada, mas é porque ela brinca muito, né? Que eu não vou fazer o exame de ordem, mas ela disse que eu já vou passar e tal, e você é advogada dela. Eu estou estudando, né, estou me aprimorando, vou fazer, quero passar, vou passar nessa agora, se Deus quiser e tal. E aí vou entrar na advocacia, vou ficar algum tempo para depois eu poder partir para algo maior, né? Vou para a magistratura, vou para o Ministério Público e tal, e aí eu vou seguir carreira. Aí, obviamente, né, eu escutei aquilo, não, tudo bem, você vai passar, né, você tem que se dedicar. Fiz lá o meu papel de coach motivacional, entre aspas, aqui, né? E depois eu fiquei pensando, né? Digo, poxa, na cabeça dessa quase colega, né, dessa acadêmica de direito finalista, a advocacia é uma passagem, é algo menor para ela poder passar para algo maior. E a advocacia não é isso, né? A advocacia já é grande por natureza, já é algo maior, né? É uma carreira também. Não é eu vou passar aqui para depois eu fazer carreira em um outro lugar. Existem, né, vários exemplos nesse sentido, em que pese nós não tenhamos, quem sabe, assim, tanto conhecimento deles atualmente, mas os expoentes, pelo menos que eu procuro me guiar, foram essas luzes, né? Em primeiro lugar, em casa, meu pai, sempre vendo ele queimando o óleo da madrugada, trabalhando muitas vezes até altas horas, estudando ali, formatando teses, até aqueles que são mais conhecidos. Aí eu tenho que citar, né? Heráclito de Sobral Pinto, Rui Barbosa, Luiz Gama, dentre tantos outros. Mas, né, você sempre recupera nesse momento que você falou, deixar aí uma mensagem para os jovens. Uma mensagem que não fui eu que criei, mas foi Eduardo Culturi, que foi um jurista, né, um advogado uruguaio, que escreveu os 10 mandamentos do advogado. E no 10º mandamento ele coloca lá, ama a tua profissão. E explica por que ele colocou, né? Ama a tua profissão de maneira tal que, se um dia teu filho te perguntar para saber que carreira seguir, tenha toda a honra do mundo de dizer a ele que possa também se tornar um advogado. Então, eu tenho isso muito presente. A advocacia é uma classe belíssima. Você tem ali muitos desafios. Não é de retorno rápido e imediato, mas é para aqueles que realmente se dedicam, que sabem trabalhar, que primam pela justiça, que lutam pelo direito, que não se deixam levar pelos ganhos imediatos ou midiáticos ou fáceis, que sabem se postar e ser essa voz àqueles que não têm voz. Então, o meu conselho para os jovens é não desistam. Independente do fato de muitas vezes você olhar para o lado e não ver ali, quem sabe, nenhuma luz, mas pare para pensar. Ainda existem, quem sabe, aí próximo de você, exemplos que você pode pegar para você de resistência, de não desistir, de perseverança e valer a pena você investir nessa classe, que é uma classe que digo eu, que é para toda a eternidade, né? É até bíblico. Se você for lá na Bíblia, você vai ver que próprio Cristo é chamado de nosso advogado. Então, nós estamos em belíssima companhia. Fantástico, né? Anderson, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo, te agradeço e vou deixar aqui aberta essa porta para a gente, de repente, em outros momentos, entrar em outros assuntos. Até porque você falou de liberdade religiosa, são assuntos quentes, né? Que a gente pode, num outro momento, fazer um Com outro bate-papo. certeza. Quem sabe até presencial aí, a gente marca e faz. Vamos Legal? fazer. Te agradeço, Fred. Eu agradeço muito o espaço que sempre me foi concedido aqui pelo Jornal do Comércio. Continuo escrevendo aqui nas colunas, por favor, acompanhem lá. Sai aí, geralmente nas quintas e sextas-feiras, né? Pela nossa correria, às vezes não dá para ser um dia certo, mas sempre está saindo uma coluna por semana. Agradeço sempre a sua
receptividade, sempre trocamos aqui boas ideias e espero poder colaborar numa próxima oportunidade, o mais breve, né, para tratarmos desse e de outros assuntos. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui e lembro, assine aqui o nosso canal no YouTube do Jornal do Comércio, também acesse as nossas redes sociais, é sempre JComércio com 2 M's, e acompanhe notícias relevantes aí de economia, de negócios e também de entretenimento no nosso portal. É o portal JCAM, o endereço é jcam.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.